Você está acostumado a ver cachorros, gatos, pássaros, peixes. Mas sabia que o nosso planeta guarda criaturas tão estranhas, tão surreais, que parecem vindas de outro planeta? A Terra é uma verdadeira fábrica de bizarrices biológicas, e muitas delas são tão incríveis que desafiam até a lógica. Hoje você vai conhecer as 10 criaturas mais estranhas que realmente existem no nosso mundo. E eu te garanto, depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para a natureza da mesma forma. Em primeiro lugar, o axolote, chamado de monstro aquático mexicano. Esse ser é um verdadeiro milagre da biologia. Ele parece um anfíbio comum, mas basta olhar de perto para perceber que não há nada de comum nele. Suas brânquias externas parecem plumas coloridas saindo dos lados da cabeça, e ele tem uma expressão que dá a impressão de estar sempre sorrindo. Mas o que realmente impressiona é o seu poder. O axolote pode regenerar membros inteiros, incluindo pernas, cauda, partes do coração e até pedaços do cérebro. Imagine só se os humanos tivessem essa habilidade. A ciência estuda esse animal para tentar desvendar segredos da regeneração que poderiam mudar a medicina. E sabe o que é mais bizarro? Ele nunca completa a metamorfose como os outros anfíbios. Enquanto sapos e salamandras passam por transformações para viver fora da água, o axolote permanece para sempre em sua forma juvenil. É como se fosse um eterno adolescente. Em segundo lugar, o peixe-bolha. Se existe um animal que virou meme na internet, é ele, famoso por parecer um boneco de cera derretido. O peixe-bolha vive em águas muito profundas, onde a pressão é dezenas de vezes maior do que a que sentimos na superfície. Por causa disso, ele não precisa de músculos fortes nem de uma estrutura óssea rígida. O seu corpo é quase uma geleia, feito para flutuar sem gastar energia. Só que, quando retirado de seu habitat, a pressão muda e o corpo dele desaba, dando essa aparência triste e gelatinosa que o mundo conhece. A ironia é que no fundo do mar ele parece um peixe normal, mas aqui fora parece uma piada da natureza. Em terceiro lugar, o narval, chamado de unicórnio dos mares. O narval é uma espécie de baleia que vive em águas geladas do Ártico. O que o torna estranho é um enorme dente em forma de espiral que pode chegar a 3 metros de comprimento, lembrando um chifre de unicórnio. Por muito tempo ninguém sabia exatamente para que servia essa estrutura, mas pesquisas recentes mostraram que esse chifre é um órgão sensorial extremamente sensível, capaz de perceber mudanças mínimas na água, como salinidade e temperatura. Para muitos povos antigos, o narval era uma criatura mística, e os seus dentes eram vendidos como se fossem chifres de unicórnios. Imagine só o choque de ver uma baleia com um chifre saindo da cabeça no meio de um mar congelado. Em quarto lugar, o peixe-morcego de lábios vermelhos. Direto das Ilhas Galápagos, esse peixe parece ter saído de um filme de terror cômico. Ele tem um corpo achatado, olhos fixos e uma boca com lábios vermelhos intensos, como se estivesse sempre usando batom. Mas a esquisitice não para aí. Esse peixe quase não nada. Em vez disso, ele prefere caminhar no fundo do mar, usando suas nadadeiras como patas. Parece uma mistura de peixe com sapo, maquiado para uma festa estranha. Em quinto lugar, o camarão mantis. Pequeno, mas letal, esse crustáceo colorido é dono de um dos golpes mais rápidos e poderosos da natureza. Seus membros são capazes de desferir socos tão rápidos que a água ao redor chega a ferver por frações de segundo. Para você ter uma ideia, o impacto é tão forte que pode quebrar vidro de aquário e até carapaças de animais muito mais duros. Além disso, os olhos do camarão mantis são um espetáculo à parte. Eles possuem um sistema de visão que consegue detectar cores invisíveis para os humanos, como a luz ultravioleta e a luz polarizada. Ele enxerga o mundo em um nível que a gente nem consegue imaginar. Em sexto lugar, o tardígrado, também chamado de urso d'água. Esse bichinho microscópico parece fofinho quando visto no microscópio, mas é praticamente indestrutível. O tardígrado consegue sobreviver em condições que matariam qualquer outro ser vivo. Ele resiste a temperaturas abaixo de zero absoluto, suporta calor acima de 150 graus, vive sem água por décadas, aguenta doses brutais de radiação e até já sobreviveu ao vácuo do espaço. Os cientistas acreditam que, se houver um apocalipse global, o tardígrado vai estar lá, firme e forte, como o último sobrevivente da Terra. Em sétimo lugar, o peixe-lua, também chamado de mola-mola, é um dos peixes mais pesados do mundo, podendo ultrapassar 2 toneladas. Ele tem um corpo gigante e achatado, sem cauda definida, parecendo um peixe incompleto. Apesar do tamanho absurdo, o peixe-lua se alimenta principalmente de águas vivas e passa boa parte do tempo boiando perto da superfície, tomando sol. É um gigante preguiçoso dos oceanos,
mas sua aparência desengonçada faz dele um dos animais mais estranhos já descobertos. Em oitavo lugar, o dragão marinho folhado. Esse parente do cavalo marinho é tão delicado que parece uma obra de arte viva. Coberto de apêndices que lembram folhas, ele consegue se camuflar perfeitamente entre algas e corais, tornando-se quase invisível. Encontrado nas águas da Austrália, o dragão marinho folhado parece mais uma criatura mágica de fantasia do que um animal real. É como se fosse a prova de que a natureza também sabe criar beleza estranha. Em nono lugar, o peixe gota-víbora. Esse predador das profundezas oceânicas é praticamente um monstro alienígena. Ele tem dentes enormes e transparentes tão grandes que não cabem dentro da boca. Sua mandíbula se abre em ângulos absurdos, permitindo engolir presas maiores que o próprio corpo. No escuro total do fundo do mar, esse peixe usa bioluminescência para atrair suas vítimas. Se você estivesse frente a frente com ele, teria a sensação de estar diante de uma criatura saída de um pesadelo. E em décimo lugar, a estrela do mar coroa de espinhos. Ao contrário das estrelas do mar comuns que você imagina, essa é coberta por longos espinhos venenosos. Vista de perto, parece uma criatura alienígena grudada nos recifes. Mas além da aparência assustadora, ela é perigosa para os ecossistemas. Quando sua população cresce descontroladamente, pode devastar recifes inteiros de corais, destruindo ecossistemas que demoraram milhares de anos para se formar. Uma mistura de beleza e destruição que mostra como a natureza pode ser paradoxal. Essas são apenas algumas das criaturas mais estranhas do nosso planeta. E acredite, ainda existem milhares escondidas em lugares remotos esperando para serem descobertas. Cada uma delas é uma prova de que a Terra é um lugar cheio de segredos e que o mundo natural é muito mais misterioso do que os filmes de ficção científica poderiam inventar.